Oi, E aí, profinho? tudo bem? Que loucura isso, hein? E aí, prazer conhecer. Prazer conhecer também. A gente só troca e-mail, né? Para o senhor ver a minha voz e não está muito boa. Mas eu não poderia Legal. deixar de fazer isso, porque senão eu acho que eu ia ficar louca, né? Não, Mas de aqui para nada. apresentar o senhor aqui, ó, Rodrigo Belotti, é Prazer, um dos Rodrigo. sócios. Prazer, Xará. Tudo bem? Xará. Eu Cara, sou. então é um cara gente boa. Com esse nome aí só pode ser gente boa. Mas ele que faz todos os vídeos, todas aquelas coisas que o senhor andou vendo aí das quadrilhas da fumaça, foi tudo ele que fez. Ah, legal, legal. Você faz edição de vídeos? Foi, faz. Faz as edições Le- de vídeos, todas a trabalheira de vídeo é com ele aqui. Esse aqui é Legal. o que digita e o da bronca. O da bronca é o que digita. Contra a regra. É o contra-regra. Outra regra. Mas então, Boa, que professor, legal. a ideia dessa entrevista toda foi justamente aquilo que eu falei com o senhor no e-mail. É contar a sua trajetória de vida, contar, né, de uma forma que os outros colegas que estão passando por essa situação de OAB, de concurso, né? Tem uma pancada de gente aqui que está desanimada. Eu mesmo no meu grupo de estudo, tem um monte de gente lá que está querendo desistir, que não está aguentando mais mesmo, né? Porque só está vendo o que Uhum. que a OAB está fazendo, a injustiça, né? As correções injustas. A gente vai É. grupo de estudo, para você ter uma ideia, estão todos doentes. Todos. Cara, eu vou te falar, hoje eu tava tava dando uma bronca aqui na minha turma. Bronca no bom sentido, né? Porque, inclusive, eu cheguei tarde aqui, até peço desculpa aí, 10 minutos atrasado, que eu sou pontual, eu sou exatamente isso, falando, professor, tô doente, professor, tô não sei o que, tô cansada, tô não sei o que, tô desanimada não, tô desesperada, é aquela coisa normal. E eu tava dando uma bronca porque as pessoas elas têm que ficar presentes que essa prova é um presente para eles. Eles têm que realizar que isso é um presente. Tem 130 mil Presente pessoas. grego. Não, é porque existem 130 mil pessoas querendo fazer a prova da OAB. A cada exame se inscreve 130 mil pessoas. Mais de 60% das pessoas, ou seja, bota aí 70 mil pessoas, são reprovadas na primeira fase. Verdade. Fora aquelas pessoas que nem entraram na primeira fase porque não conseguiram inscrição e tal, e estão estudando aí na faculdade. Ou seja, quantas pessoas queriam estar no lugar delas? Quantas pessoas queriam resolver logo isso na vida delas? E, pô, e as pessoas chegam agora na hora, no dia, e elas se auto-sabotam. Falam, eu não vou conseguir, eu tô nervoso, eu tô... Cara, sabe, assume a rédea da sua vida. Seja, sabe, o passado, o que passou, passou. Agora, a partir de agora, daqui pra frente, você tem que mudar. O que passou não adianta, entendeu? O número de reprovações que você teve, o que passou na sua história, não vai mudar quem você é. Mas se você se prender ao seu passado, você nunca vai para frente, você nunca vai sair do lugar. Você vai viver sempre naquela realidade do passado. Então, cara, tem que cortar o vínculo e seguir, cara. Entendeu? Aí eu tava dando uma bronquinha básica aí. Que sobrou pra mim também, né? Porque eu É, também, escutando isso, a gente fica... Porque, por exemplo, a minha voz ficou desse jeito e tá todo mundo assim... colegas mesmo, tô com febre, dando dor de barriga, dando tremedeira. Ontem também é, dei uma bronquinha básica no grupo lá também, apesar de estar com a voz assim. Eu falei, gente, mas isso... A gente tem que passar por isso, não adianta. Só que respira fundo e vai. Não tem como, exa vai com medo mesmo. Entendeu? O exatamente. medo vai acabar sendo nosso parceiro um dia, vai fazer o quê? Exatamente, eu falei isso num vídeo que, na verdade, coragem, a diferença do medroso pro corajoso, é que os dois sentem medo. Só que o medroso deixa o medo impedir ele, o medo trava ele. E o corajoso, ele faz com medo, mesmo com medo, ele faz. Essa é a única diferença. É isso aí. Porque o medo é um sentimento animal. O leão sente medo, o elefante sente medo, eu sinto medo, você sente medo. É um animal, do ser humano, não é do ser humano, é do mundo animal o medo. É um instinto de preservação, na verdade. A gente tem o instinto de se preservar. Aí o medo vem como instinto de preservação. Eu não vou fazer isso porque qual o risco. Esse é o sentido do medo. Só que a gente quer ser racional, a gente tem que saber, tem que racionalizar o medo e entender. Não, isso aqui eu posso fazer, isso eu não posso fazer apesar do medo. Então a diferença disso, sabe, você acha que eu não morro de medo quando eu falei eu vou morar nos Estados Unidos? Eu passei 2 meses em claro, achando que eu tinha enlouquecido.
Eu falei, cara, eu construí, olha tudo que eu construí aqui no Brasil. Eu vou embora? Eu tô louco. O que aconteceu comigo, sabe? Por quê? Porque assim, as pessoas falam o seguinte, não, você era louco, você vai perder público, os alunos não vão mais te seguir, não sei o que. Eu falava, cara, qual é o meu raciocínio? Eu não preciso morar em Brasília para ter acesso às jurisprudências da STF. Na verdade, eu posso morar em qualquer lugar do mundo, pô. A internet está aí para ajudar isso. E aí eu falei, pô, então se eu posso morar em qualquer lugar do mundo, eu vou. Onde meus filhos podem ter uma infância saudável, feliz? Se eu fosse criança, eu queria morar. Ah, eu queria morar do lado da Disney. Então, beleza, eu vou pro lado da Quem Disney. não quer, né? Eu, aí eu vim pra uma cidadezinha do lado de Orlando aqui, que é 7 minutos do Epcot Center, 7 minutos no GPS, minha casa. Então assim, eu resolvi dar a infância pros meus filhos o que eu sonhei ter, né? E que eu não consegui ter, porque, enfim, condições sociais da época e tal. Mas eu tô conseguindo dar isso, mas eu só fiz isso porque eu superei o medo. Cara, se você deixar o medo dominar, ninguém sai do lugar. Mas a sua esposa não botou aquela dúvida, não? Aquela coisa assim, e aí? Você quer? Não, cara, vou te falar, eu quero morar nos Estados Unidos há muito tempo. Na verdade, desde a minha adolescência, né? Era uma vontade de vir morar aqui. E a minha esposa nunca quis. E como, enfim, eu acho que tudo tem que ser um consenso, eu que cedia, né? Ó, então não vão, tá tudo certo. Coitado. É, aí chegou um dia, cara, um dia do nada, do nada. Minha esposa chegou cansada do trânsito. Falou assim, cara, não aguento mais esse trânsito. A gente morava na Barra. Você mora no Rio, né? Não, eu tô morando agora em Juiz de Fora, em Minas, mas conheço o Rio. Sei onde é que é. Conhece. Conheço. E a gente morava na Barra. Então ela chegou do. Barra é longe do centro. Ela chegou cansada um dia. Trânsito horrível. Horrível, horrível. Eu demorava 2 horas e meia pra chegar em casa. É isso mesmo. Todos os dias. Aí ela chegou cansada do trânsito e falou: ah, vamos embora. Eu aceito, vamos morar nos Estados Unidos. Falei, opa, vamos agora. Aí eu nem pisquei. Aí, lógico, aí tem toda uma preparação, né? Demorei 3 anos de preparação. Eu vim aqui para os Estados Unidos, às vezes, ficar 2 dias só. Eu vinha, ficava quinta e sexta e voltava pro Brasil. Ninguém sabia. E eu não falava para ninguém, não postava em rede social, nada. Só fazendo business, networking, conhecendo um, conhecendo o outro, fazendo links para eu poder me estruturar aqui nos Estados Unidos para poder vir. Então eu vinha quase todo mês, eu vinha para cá. Ficava 2 dias e voltava. Ficava 2 dias e voltava. Eu não falava para ninguém. Nenhum outro professor sabia, ninguém da minha família sabia. Ninguém. Eu ficava quietinho. Mas Aí, mesmo tanto que naquela época que o senhor estava lá no curso, lá no Rio? Naquele do mesmo fora, naquela, eu já estava trabalhando isso já. Eu já estava trabalhando isso. Aí eu comecei a mudar, botar mais percentual de aulas para o online do que para o presencial. Porque eu comecei a treinar essa migração. Eu comecei a fazer uma migração suave, sabe? Entendi. Para eu ser um professor do online e não ser só presencial. E aí eu comecei a migrar e tal, enfim. E deu tudo certo, graças a Deus. A empresa, nesse ano, eu estou há 2 anos aqui. Nos 2 últimos, assim, desde 2011, né? Ela vem crescendo 100% por ano. E manteve esse crescimento de 100% por ano nos 2 últimos anos que eu tive aqui também. Então ela continua Você tem só crescendo. afiliações, só a parte jurídica, ou você tem outros negócios fora de jurídico? Eu tenho outros, na verdade eu tenho o Cojurp, né, que é o. Eu tenho o Cojurp e eu tenho uma consultoria empresarial aqui nos Estados Unidos, que é a Hill Consulting. É uma consultoria empresarial que eu ajudo brasileiros a estruturar o business aqui nos Estados Unidos. Oh, Toda a parte. É. tá. Pô, chega aí. Eu ajudo inclusive vambora. Eu ajudo inclusive na parte de imigração, parte de contabilidade, ou seja, eu dou tudo. Porque brasileiro vem pra cá e toma muito na cabeça. Muito, muito. A Adriana, você não tem noção. Isso As você pessoas, vai cru, né? não, as pessoas vêm pra cá e perdem tudo. Eu vejo pessoas perdendo 3 milhões, 4 milhões e voltando com uma mão na frente e outra atrás. Que elas construíram a vida inteira, elas perdem um ano. Assim. Porque aqui tem muito 71. Muito. Então o que você mais escuta Não é só aqui no Brasil, não. Não, e pelo contrário, eu acho que aqui é pior, porque é uma cidade que tem. Os brasileiros estão mais concentrados. Então é mais fácil achar um 71, sabe? Porque no Brasil é 71. Mas em todo o território nacional, tá espalhado. Aqui em Orlando é contaminado, assim. Se você pisar, explode. É impressionante. Aqui é absurdo. Então, aí a gente. Abraço. Rodrigo, prazer aí. Bom,
Boa entrevista para vocês aí. Tá, obrigada. Prazer. Então, professor, essa história do canal do Direito e Ponto e tudo, né, essa loucura foi graças à sua uma semana de empreendedorismo jurídico, né? Então eu tenho que agradecer porque foi uma coisa assim que abriu as portas mesmo de pensar fora da caixa, porque eu estava bitolada na prova da OAB e bitolada em concurso. Eu falei, gente, eu não preciso ficar presa dentro de uma situação dessa, não estava feliz, não estava realizada, não estava nada, né? Estava acompanhando a onda, né? Porque você vai acompanhando a onda de pai, de mãe. Ano passado perdi meu pai, depois fizemos a pulmonar, né? E ele sempre achava, você tem que fazer concurso, porque meu pai era militar, né? Então ele achava, você tem que fazer concurso, porque aí você vai ter um salário certo no final do mês. Você não vai se preocupar, aquela insegurança, porque o país da gente só tá vendo aí, tá uma bagunça do caramba, né? Então, a maior parte que você fala tá desempregado, né? E aí, quer dizer, graças a Deus passei na ordem agora, que se Deus quiser a prova de domingo já tá garantida. Entendeu? Já botei aquele foco nisso, mas o emocional fica, né? A gente tenta driblar toda essa situação, mas vamos passando porque vai dar tudo certo, se Deus quiser. E a ideia não tenho dúvida disso. É o senhor contar a sua trajetória de vida mesmo, como que o senhor chegou aí, na Flórida, nessa situação toda, bombando na internet, todo mundo fala de Rodrigo Padilha, e eu também falo, tá? Legal. Eu falo bastante. Então é uma coisa assim que gerou essa situação. Eu falei, por que não? Só viu a entrevista lá da Esquadrilha da Fumaça, né? Até eu me surpreendi com a situação. Mas enfim, eu falei, vamos botar porque tem uma história bacana de vida. Eu sei que o senhor foi criado sem pai, né? A sua mãe é concursada, é defensora pública, não é isso? Isso. Então, a trajetória, vi seu irmão é completamente o oposto. Meu irmão é ator, cara, é totalmente diferente. É ator. Então, e aí eu queria que o senhor falasse contasse pra galera aí, essa trajetória, essa meia bronca que o senhor deu aí também por essa prova. Enfim, ajudar, dar uma força pra essa galera aí que tá passando pela mesma situação que eu também, né? Legal. Vou tentar resumir aqui 40 anos em 5 minutos. Não, pode deixar que eu vou estender um pouquinho, mas não vou ser muito longo não, porque eu sei que... vontade, não tem problema não. Mas antes de mais nada, prazer, eu fico feliz de poder ajudar, né? Porque eu acho que o sucesso, antes de mais nada, o sucesso tem 2 dimensões, né? As pessoas perguntam para mim muito isso, o que é o sucesso? O sucesso tem 2 dimensões, dimensão subjetiva e objetiva. Sim. A dimensão objetiva do sucesso é o que todo mundo vê, é o dinheiro, carrão, viagens, isso é uma dimensão objetiva do sucesso, mas é uma visão ao mesmo tempo muito superficial. Graças a Deus eu conquistei tudo isso, mas... pode até parecer hipocrisia para quem não está com o mesmo mindset que eu, com a mesma programação mental. Mas isso não é nada comparado à dimensão subjetiva, que é a satisfação pessoal, sabe? A dimensão subjetiva do sucesso é a satisfação pessoal, e a minha satisfação pessoal é o número de vidas que eu consigo mudar. E graças a Deus, assim, eu acredito que... se você olhar aqui, por exemplo, no meu estúdio, no meu escritório, eu chamo de Padilha's Cave, na minha caverna aqui, eu tenho... o que você está vendo aqui é a minha caverna. E eu tenho aqui o quadro das metas anuais. E é engraçado que ele não é fixado em reais, ele é fixado em pessoas. Não é quanto eu quero ganhar no ano, é o número de pessoas que eu consigo tocar. E é o número de pessoas que eu consigo mudar. Então, assim, se eu pude fazer isso por você, que nem você falou, eu fico muito feliz de coração mesmo, porque é assim que eu enxergo a vida, sabe? É assim que eu acho legal. E assim, como você falou, entrando um pouquinho na história, eu tenho uma história, as pessoas me veem hoje em dia e acham que foi fácil. E eu sempre falo, você não pode comparar o palco de uma pessoa com bastidores de outra. Geralmente, quando a gente olha uma pessoa com sucesso, a gente compara o nosso bastidor, que é a nossa luta diária, com o palco dele. E é injusto com você fazer isso. Você comparar o seu bastidor com o palco das outras pessoas. As pessoas que estão no palco, estão brilhando, aparecendo, assim, cara, olha o bastidor deles também, sabe? E assim, não o bastidor agora, que ele tá... Pô, eu tenho 20 anos aí no mercado jurídico, então não o bastidor agora, 20 anos. Olha o bastidor dele no começo, sabe? Vê como eu estou hoje no começo e vê como o Padilha estava no começo, no bastidor, que é o que eu vou falar para você agora. E daí que é importante. Não é comparar meu palco hoje, porque é óbvio que meu bastidor hoje, graças a Deus, ele é maravilhoso,
eu tenho uma família harmoniosa, tenho filhos saudáveis, queridos, uma esposa, enfim, eu tenho... Sua filha continua de cabelo azul? A minha filha, ela mudou agora, é vermelho. Uma vermelha agora? A minha filha mais velha, ela está estudando design em Oxford, na Inglaterra. Então ela é toda artista, Toda né? descolada, Então, né? toda escolada. Inclusive, eu vou falar do nascimento dela aqui rapidinho. Pode Então, vamos ir. lá. É, um pouquinho para você mostrar, para mostrar que realmente as pessoas não nascem, né, com o sucesso. Elas fazem o seu sucesso, cada um faz o seu. Na verdade, o sucesso de cada um é diferente. O meu sucesso pode ser diferente do seu, o que cada um interpreta do que é o seu sucesso subjetivo. O que a gente veio fazer nesse mundo. Como você falou, eu cresci sem pai, né? Na verdade, eu acho que, enfim, meu pai morreu, entre aspas, morreu em vida, né? Porque eu sofri um abandono afetivo, né? Aos 6 anos de idade, o meu pai se divorciou da minha mãe e nunca mais teve contato com a gente. Eu e meu irmão crescemos, eu tinha 6 anos de idade, meu irmão 8, e minha mãe criou a gente sozinha, sem tanto afetivo como material, né? Ela nunca exigiu pensão alimentícia, nunca correu atrás dele, e simplesmente ele passou a vida dele, seguiu a vida dele, a gente teve que seguir a nossa sem ele. Que é uma tragédia por si. É uma tragédia para a mãe, criar 2 filhos sozinho, passar todos os princípios e Eu sei o valores que para é 2 filhos. isso. É. Ela foi muito guerreira. Tragédia para os filhos, crescerem sem pai, porque isso gera uma insegurança na criança. A criança não sabe realmente qual é o papel de um pai. A criança não sabe, por exemplo, um menininho no condomínio brigar e falar, vou chamar meu pai, eu não tinha ninguém para chamar. Festa dos pais, não estava lá, sabe? Então, para o filho também é muito difícil. E não tem a figura paterna. E uma tragédia para o pai, porque o maior benefício que eu tenho hoje é meu filho me dando um abraço, minha filha me dando um abraço. E ele crescer sem isso é ruim também. Por mais que ele não tenha percebido isso, enfim. Mas o fato cresci. Graças a Deus, minha mãe supriu totalmente, dentro das suas possibilidades, óbvio que a questão, né, mas dentro das suas possibilidades, ela supriu totalmente. E ela era advogada na época que a gente, é, aconteceu isso, ela começou a estudar para concurso. Porque até então, na verdade, meu pai na época, ele não deixava ela trabalhar. Então ela nem advogava, ela era formada em direito, mas não advogava porque ele não deixava. Tinha um conflito familiar que ela não podia trabalhar. E quando ele enfim, ganhou o mundo, ela passou a advogar. Só que ela tinha 2 filhos, então ela botava uma plaquinha na porta do escritório dela assim, como é que era? Atendimento de 1 às 5, que era 1 às 5 da tarde o atendimento. Aí ela comprou uma secretária eletrônica, botou lá para atender o cliente, porque ela não tinha dinheiro para pagar a secretária, né? Então a pessoa ligava e deixava recado naquela fita cassete da secretária eletrônica na época. E ela, de manhã, era mãe, cuidava da gente, botava a gente pro colégio, pegava o ônibus, ia pro centro da cidade, a gente morava no Meier. Na verdade, Lins Vasconcelos com o Meier, perto do Morro do Jacarezinho. A gente morava perto do Morro do Jacarezinho ali, num apartamentinho, e aí ela pegava o ônibus, ia pro centro da cidade, advogava, voltava do ônibus, e pegava a gente na escola, enfim. E nossa vida foi tocando assim. De madrugada, ela estudava para a defensoria. Eu não tenho imagem da minha mãe dormindo, por exemplo. Eu só tenho imagem dela estudando. Eu não lembro quando ela... Minha imagem de infância ela estudando. E ela passava madrugada estudando. E assim ela conseguiu passar para a defensoria pública. E aí, enfim, a vida seguiu. Com uma mãe dessa, eu cresci com princípios bem fortes, né? E eu realizei, né, que o que acontece no nosso passado não pode determinar quem nós somos no futuro. É verdade. Então, que toda insegurança, todos os sentimentos ruins que eu pudesse ter não poderiam me transportar, né, para o futuro. Por exemplo, se meu pai... eu amo meu pai. Se perguntar, eu falo com meu pai? Apesar de tudo, eu amo muito, porque ele me deu a vida. Sabe? Eu não tenho nem nada. E assim, eu acho que o pior coisa foi da parte dele, né? Ele não ter criado 2 filhos. Então, ele que sentiu, na verdade, acho que foi pior para ele do que para mim. E, enfim, mas o fato eu cresci, eu descobri que eu ia ser pai aos 22 anos de idade, quando eu era, na verdade, era um faz-tudo de escritório de advocacia, minha namorada ficou grávida, eu com 22 anos de idade, e não teve uma história também que o senhor falou que vendeu móveis de escritório? Isso antes. Mais falência do que...
É verdade. Eu, aos 18 anos, 19 anos, eu comecei a trabalhar como vendedor de imóvel de escritório. Eu pegava no centro da cidade, eu subia, porque não podia, né, vendedor subir nos prédios. Né, no centro eles não deixam. Aí eu entrava de terno, magricela, era magrinho, cabeludão. Eu ia de terno, 18 anos. Terno frouxo, né, nem todo parecido. Parecia aquela coisa. Aí eu subia no elevador, no 22º andar do prédio, e descia de escadas no prédio, porque se eu descesse pelo elevador, o segurança ia me ver, ia me segurar lá, porque eu queria vender. Aí eu descia de escada, batendo de porta em porta, eu ia no 22º andar, de porta em porta, perguntava se queria, vendia carpete e móvel de escritório. Aí, depois eu comecei a vender linha de DDD e DDI. Naquela época, enfim, vendia as linhas de DDD e DDI. Mas eu era horrível vendedor, cara. Eu era horrível, porque eu ficava com pena do comprador. Aí quando o comprador... Era horrível, cara. Então quando o comprador falava pra mim assim, pô, me dá um desconto, eu tô duro, não sei o quê, eu dava todos os descontos possíveis, eu tirava da minha comissão pra dar pra ele. Então eu vendia e não ganhava. Cara, eu era muito ruim, E aí, eu pedi demissão, né, porque eu ia falir. Pessoalmente, ia falir a empresa, né, porque eu não estava dando certo com aquilo. E aí, depois de vender móvel, telefone e tal, eu comecei a trabalhar, né? A gente faz tudo no escritório de advocacia. E aí descobri que minha namorada estava grávida e ganhava, na época, era namorada mesmo na época. Eu só namorava e engravidei a namorada, né? Aquelas coisas que acontecem na vida, né? Não na vida de todo mundo, mas, né? Enfim. E aí, eu decidi, obviamente, ter, né, a Giovana, ter filho, e resolvi casar. E é engraçado que não precisava casar, mas eu resolvi casar pela responsabilidade que eu tenho com a mulher, porque eu sei que é uma mulher criar 2 filhos sozinha, sabe? Como eu fui. Então eu resolvi estar junto. E aí resolvi casar, fiquei pouco tempo casado, porque, enfim, não era o relacionamento efetivamente que deveria, né? Permanecer com a esposa, mas continuo amigo dela. E a Nana, Giovana, cresceu aí maravilhosamente bem, tá saudável, inteligente pra caramba, estudando, como eu falei. Não, a Giovana, ela tá comigo sempre, sempre. Ela tá comigo mês passado. Agora ela tá em Oxford, né, estudando, ela mora na Inglaterra. Ela faz designer lá na Inglaterra, e aí, mas ano que vem ela vem pra cá, ela vai terminar o college na Inglaterra e vem pra cá. Ela quer morar aqui comigo nos Estados Unidos, então, feríssima. Então, assim, tive uma paternidade muito boa com ela. E aí depois me divorciei da mãe dela, conheci a Flávia, enfim, casei e tô casado até hoje, né? Já tô casado há 15 anos com a minha atual esposa, tem 2 filhinhos, né, Isabel? Aliás, tem que agradecer a Flávia, né? Porque de vez em quando empresta você pra gente. Ela é guerreira também, tem que dividir você com um monte de gente, não é mole não. Não, ela foi muito guerreira. Ela deve ficar, foi... né? Mas enfim, mas aí continua. Inclusive isso pode ser papo para depois, porque ela foi muito guerreira uma vez que eu trabalhava muito, né? E aí eu estudava, quer dizer, eu dava palestras e aulas muito fora do Brasil, fora do Rio, aliás. E ela ficava muito tempo sozinha. E a gente bate um papo depois sobre isso, que é família e trabalho, como conciliar. É um problema. Eu estou vivendo isso porque minha mãe, ela não aceita essa novidade, né? Ela acha que isso não é um trabalho. Ela acha que eu estou falando com desocupado. Porque ela não visualiza isso. O dinheiro ainda não está entrando. A gente está, assim, muito no começo, né? Tem 2 meses, mais ou menos, que a gente está com o canal, fazendo essas coisas normal. todas. Botando produtos, testando coisas, né, e tal. Então ela não vê o retorno. Então ela fica assim, pressionando, me vê também diretamente estudando. Porque eu vou falar pra você, eu aprendi a estudar na marra. Porque o tempo de faculdade, eu levei o tempo de faculdade, né? Que nem acho que toda pessoa, né, que vai pra faculdade resolve voar. É poucos aqueles que se concentram realmente, né? E aí quando eu terminei a faculdade, eu fiquei um tempo sem fazer o exame de ordem, fiquei uns 3 anos sem fazer. E em 2013 eu retornei. E comecei a fase de reprovação do exame. E eu não entendia porque eu ajudava os outros a passar e eu mesma não passava. Eu falei, não é possível. Eu conheci o senhor através do Pedro Barreto, no curso antigo, né? Ele que apresentava aquelas coisas, como o Felipe Novaes, como o Belo, né? A gente foi conhecendo essa galera assim. Só que aquilo, você identifica com mais um do que com o outro, não tem como, né? Mesmo vocês estando aí online, nem sabendo quem somos nós, o que acontece? A gente espelha em vocês, entendeu? Vocês viram uma referência, um espelho.
Então, eu comecei, quando você saiu do curso, mudou a sua vida, aí eu falei, e agora? Vai sumir, né? Mas aí, de repente, apareceu com o Jupe, foi aparecendo outras coisas e a gente vai caminhando. E eu botei o marco dessa história como o empreendedorismo jurídico que você deu, que eu torno a repetir, que eu sei que é um curso que é pago, né? Que para fazer ele completo, ele é pago, para ter toda a estrutura, ela tem que ser paga. Mas só essa uma semaninha que você dá, dando aquelas dicas, aquelas coisas assim, você fica assim pensando, você fica martelando aquilo na cabeça e fala assim, não é possível. Aí você fica assim, é possível. Aí depois volta de novo, é impossível, mas é possível. Você tá entendendo? Até você conseguir botar o pé no chão e tomar realmente a coragem de sair da caixa. Eu falei, não quero isso pra mim, eu vou mudar. Foi exatamente eu não ser assim. Foi exatamente aquilo que a gente falou do medo, né? Exatamente, é fazer com medo mesmo, né? É exatamente isso, é fazer com medo mesmo, é aquilo que a gente já estava conversando com medo, sobre o medo, né? Sobre o domínio do medo. Mas vamos continuar, mas assim, claro. Depois me lembra de eu falar um pouco sobre isso, porque... A Flávia tem que entrar nessa história. Ela não tá aí, não? Não, ela não. Minha filha tá doente, eu vou levar ela no hospital. No médico, né? Mas assim, tanto o da Flávia quanto a ideia de você falar com sua mãe. Eu tenho um papo para conversar com você sobre isso, para ela poder comprar essa briga contigo, assim como a Flávia comprou a briga comigo. Entendi. Né? Porque é tudo relacionamento familiar, então funciona para todo mundo. Né? E ela tá brava porque ela me vê estudando, ela não quer que eu estudo mais, ela tá desligando a internet para eu não estudar. Tadinha. Não, tranquilo. Eu também tenho uma pequenininha com 6 anos que também tá vivendo a mesma situação que você viveu, o pai simplesmente, né, vazou. E quer dizer, fica aquela pressão toda, aquela situação toda em cima, e às vezes eu fico doida, eu fico sem saber para onde ir, porque eu quero fazer o negócio e ela me puxando, e eu quero ir, ela me puxando. Aí, eu vou te falar, é normal, tanto a pequenininha quanto a sua mãe, mas minha mãe criou 2 filhos aí, e graças a Deus os 2 com muitos princípios, como você vai criar a sua. Essa dificuldade que todas as mães passam, principalmente as mães que não têm o marido, enfim, um pai, na verdade, não marido, não precisa de marido, mulher não precisa de marido, que tem o pai da criança por perto, né? Mesmo as mães que não têm o pai da criança por perto, se elas têm princípios, elas conseguem passar isso para os filhos têm muito orgulho dela. Então pode ter certeza que tua filha vai ter muito orgulho de você. Eu tenho certeza disso. Porque você é uma batalhadora, então eu tenho certeza disso. É só você continuar. E depois a gente bate papo, mas eu tenho muito para falar contigo sobre isso também. Vamos lá. Então, voltando aqui, deixa eu lembrar aqui onde é que eu estava exatamente. Eu estava, enfim, quando eu fui pai. E aí eu fui pai e toquei a vida estagiando, estudando advocacia, depois de faz tudo, né? Passei para estagiário, comecei a ficar chique. E aí depois passei na prova da ordem, e comecei a advogar. Mas só que eu sempre pensei fora da caixa. É engraçado que eu sempre tenho um pensamento diferente de todo mundo. Quando a pessoa pensa A, eu penso B. É impressionante. E não é de propósito, não é eu vou pensar diferente. Não é porque eu tenho raciocínio diferente. Não é bom nem ruim isso, tá? Não estou falando que é um mérito, não é nem mérito nem demérito. Acontece. Então, por exemplo, quando eu saí da faculdade de Direito, eu falei, eu quero começar a dar aula de Direito Constitucional. As pessoas falam que eu era louco, porque na época isso era em 2000 e pouquinho, comecei no ano 2000, eu comecei a dar aula de Direito Constitucional e naquela época era só aqueles velhinhos formais, tradicionais, davam aula de Constitucional, aquela coisa pesada, Direito Constitucional, aquela matéria chata. Eu peguei um professor assim, tá? Pois todo mundo teve um professor chato, velhinho. Aqueles velhinhos que estão quase na fase do tira do sol, bota no sol, sabe? Aquelas coisas. E aí, não pode comemorar gol, senão Jesus já puxa, já sobe, se levantar o braço. Então, assim, cara, era aqueles velhinhos que estavam aula de Constitucional. Aí todo mundo falava pra mim, você é louco, você nunca vai conseguir. Como é que você, garoto, eu tinha 23 anos, 24 anos na época, 24, 25 anos na época, e as pessoas falavam, como é que você, garoto desse jeito, vai conseguir dar aula, competir com os velhinhos já conceituados, era tudo cara famoso, conceituado, e eu queria dar aula em cursinho. Aí eu falei, cara, eu tenho que criar um diferencial para poder quebrar esses caras, porque se eu entrar na mesma forma de ensinar deles, óbvio que eu não vou conseguir concorrer. Aí foi aí que eu tive a ideia de fazer uma aula divertida. Naquela época ninguém fazia aula divertida, ninguém dava aula descontraída. Eu falei, cara, eu vou assumir a minha idade, porque se eu entrar lá formal, todo pesado,
vai passar falsidade, porque eu não sou assim, eu sou um cara leve. Então tem que passar uma aula leve. E eu comecei a desmistificar o direito constitucional com aula leve, processos mnemônicos de memorização, esquematizinho, quadro esquematizado, não sei o quê, só macete e tal. E as pessoas falavam. Aí comecei a dar certo, como professor, as pessoas de novo me desestimulando, falando, mas isso só pega pra galera de segundo grau, galera que. Sabe aqueles concursos de segundo grau? Né? Não, e galera, por exemplo, que faz concurso público para que o requisito é segundo grau, não precisa ter faculdade de direito. E aí ele fala, só pega pra galera de segundo grau, tipo técnico judiciário, sabe? Sim. Aí fala, isso é concurso de segundo grau, isso não pega nunca. Aí eu fui chamado para dar aula na escola da magistratura em 2004. Isso já faz 12 anos. Em 2004 fui chamado para dar aula na Emerge, na FESUDEPERJ, na Fundação Escola da Defensoria Pública. E aí eu falei, eu vou com essa metodologia. Eu não vou mudar, eu vou fazer uma aula divertida, dentro da Emerge. As pessoas, tu é louco, kamikaze, tu é suicida e tal. E eu fui lá, dei minha aula divertida, a galera do. Eu saí de lá achando que todo mundo tinha odiado, né? Porque todo mundo ficou sério pra caramba na hora. Tipo, quem é esse louco, esse cabeludo, magricelo falando? E aí eu saí de lá achando que tinha sido uma porcaria. E a Emerge faz a avaliação de todas as aulas. E minha avaliação foi 10, que é raríssimo, né? A Emerge tem avaliação 10. Falei, opa, esse negócio funciona? Pera aí que a gente vai dar mais aula divertida. E aí, fui crescendo, fui na FESUDEPERJ. Depois eu fui na Fundação do Ministério Público. E aí fui crescendo como professor assim, pensando diferente do que todo mundo pensava. E aí eu comecei a dar palestras, aulas fora do Brasil, fora do Rio de Janeiro. Comecei a dar aula em 7 estados diferentes do Brasil, dar palestras espalhadas também. E com isso, eu não parava em casa, né? É óbvio que eu não conseguia parar em casa. Eu ficava um mês que tinha 4 semanas, eu ficava 2 semanas fora do Rio e 2 semanas no Rio. Mas as 2 semanas que eu ficava no Rio, você sabe muito bem, né? A gente dá aula de segunda a sábado. É verdade. Então eu saí de casa, teoricamente, a princípio, segunda-feira, 6h30 da manhã, e chegava em casa sábado, 8 horas da noite. Porque eu só chegava para dormir, acordar e sair de casa. Então eu não via meus filhos, eu não via minha esposa direito, a minha vida familiar estava ruim, apesar dela segurar a onda muito bem, mas eu não estava satisfeito. Por quê? Porque eu tinha sofrido com a ausência paterna e eu estava sendo um pai ausente. Então eu estava dando aos meus filhos o mesmo tratamento que eu tinha. E eu falei, cara, isso não é vida. Não... Apesar de eu estar feliz, de eu estar sendo realizado, estar me realizando profissionalmente, afetivamente eu não estava realizado porque eu não estava conseguindo dar a atenção aos meus filhos que eu prometi dar. Porque quando meus filhos nasceram, os 3 filhos que nasceram, eu fiz uma promessa para eles. A primeira conversa que eu tive com os 3 foi a mesma. Quando eles nasceram, eles abriram os olhinhos, assim, no meu colo, porque eu pego, eu estava, enfim, os 3 partos, eu estava na sala de cirurgia. Dentro da sala de cirurgia eu falei isso. Eu não consigo ser o pai mais perfeito do mundo, porque perfeição não existe. Não. Perfeição é muito subjetivo, não existe perfeição. Né? O que eu acho que é perfeito é diferente do que você acha que é perfeito. Então eu falo, não consigo ser o pai perfeito, mas eu prometo ser o melhor pai que eu conseguir ser. Eu vou fazer, não vou tentar, eu vou ser o melhor pai que eu puder ser, eu vou ser. E eu prometi isso para eles, eu não estava cumprindo. Ao ponto da minha filha, eu fico até meio emocionado com isso, que você me pega até hoje, assim, na pauleira. Minha filha, quando eu estava indo dar aula em Salvador, um dia, eu saí de casa, peguei ela no colo, dei um beijo, falei, filha, tô indo, eu ia sair domingo à noite, porque segunda de manhã eu tinha que estar dentro da sala de aula em Salvador. Então eu saí de casa na hora do Fantástico, para pegar o avião. E aí eu dei um beijo na minha filha e falei, filha, papai tá indo viajar. Aí ela, de novo? Falei, filha, aquela desculpa que todo pai dá pra criança. Eu tenho que trabalhar para comprar presente para você. Aí ela falou assim, ela tinha 4 anos de idade, ela falou assim, eu não quero mais presente, pai, eu só quero meu pai. Cara, foi a pior semana da minha vida. Na segunda-feira eu dei aula, chegou na segunda-feira à noite, eu cheguei pro dono do curso e falei, deixa eu voltar pro Rio. Eu preciso voltar pro Rio. Eu não posso ficar aqui essa semana. E eu ficar a semana inteira em Salvador. Aí o dono do curso, não, você vai ter que ficar aqui, pelo amor de Deus, não tem pessoa pra substituir, vai me matar uma semana de aula. Aí eu fiquei. Cara, eu chorava no quarto do hotel toda tarde. Eu dava aula de manhã, ia pro quarto chorar, voltava à noite. Porque eu tava ganhando dinheiro. Fala que eu não tava? Tava ganhando mais que o juiz. Normalmente. Mas eu tava infeliz, porque meus filhos estavam carentes de mim. E aí eu falei, cara, eu preciso mudar isso. E aí enfim, eu já era empreendedor, né, porque eu abri um curso em 2007, chamado Lexus. Na verdade, comecei a montar em 2007 e foi inaugurado em janeiro de 2008. Eu cheguei a ouvir na época da faculdade os burburinhos do Lexus e tal.
Então era seu Teve esse curso. sucesso. Era meu. Teve Ah, sucesso, graças a Deus. Eu tive uma. Eu tive ele durante 3 anos. Montei ele do nada, derrubei todas as paredes, montei todo, criei nome, criei marca, desenvolvi ele. E em 3 anos eu vendi ele 5 vezes o valor que ele custou para montar. Então eu tive um faturamento de 500%, né? Num período de 3 anos. Então foi um investimento maravilhoso. Isso foi em 2007, 2008. E aí, logo depois eu vendi o Lexus e montei o Cojurp, né? Eu montei o Cojurp logo depois, em 2011. Enfim, mas aí eu falei, quando minha filha falou isso pra mim, e também já tinha acontecido um outro episódio que ela tinha falado, tudo a Isabela que fez isso comigo, minha filha que tem hoje né, tem 8. Ela tinha falado pra mim assim, pai, por que você não mora com a gente? Antes de acontecer esse evento. mas eu Porque moro, né? Eu só tô é, trabalhando. eu realizei que eu não morava, eu só dormia lá, né? É. Eu não morava com ela. E aí eu falei, cara, eu preciso mudar. E foi aí que eu comecei a entender que eu tinha que aplicar o empreendedorismo para a minha vida pessoal. Regra de produtividade, planejamento estratégico, marketing, para eu conseguir ganhar mais dinheiro sem estar tão ausente. Entendeu? Entendi. Eu tinha que empreender a minha vida. E aí eu comecei a realizar que o Rodrigo Padilha era uma empresa. Sabe? Por mais que Rodrigo Padilha sou eu, mas eu comecei a me tratar como empresa. Então eu comecei a realizar isso. Então quando eu estava em algum curso, era como se a empresa Rodrigo Padilha fizesse um contrato com esse curso para estar lá, sabe? E tudo que eu fazia com Rodrigo Padilha era uma empresa Rodrigo Padilha. Então que a minha empresa, o Cojurp, por muito tempo o nome de fantasia era Rodrigo Padilha. Porque é minha empresa Rodrigo Padilha. Entendeu? Entendi. Até a empresa ganhar impessoalidade. Hoje o Cojup tem, enfim, eu tenho contato direto com mais de 10 funcionários, ele, né, já ganhou uma proporção muito maior. Mas no início, cara, eu tinha que me tratar como empresa. E aí eu comecei a aplicar técnicas de produtividade para minha vida, na verdade, hiperprodutividade para minha vida. Eu comecei a aplicar técnicas de marketing, técnicas de planejamento estratégico, o mindset, comecei a estudar muito sobre mindset e tal. E aí eu comecei a mudar completamente minha vida. Comecei a ter mais tempo com eles, mais qualidade de tempo com eles, ganhar mais dinheiro. É curioso, porque você quando começa a realizar isso, você começa a ganhar mais dinheiro sem demandar tanto de você. Antes disso, eu só trabalhava, ganhava dinheiro e pagava conta, ganhava dinheiro, pagava conta, trabalhava. Eu me sentia igual aquele ratinho de laboratório, correndo na roda. Eu ganhava 40 mil reais e gastava 40 mil reais. Sabe? Eu ganhava 50 mil reais e gastava 50 mil reais. E eu parecia aquele ratinho na roda. Eu falei, caraca. E assim, professor é autônomo, né? Advogado é autônomo. Então é aquela coisa, você começa o mês do zerado. Tem que fazer o dinheiro inteiro naquele mês para zerar de novo no final do mês. Né? É autônomo. Não fala isso não, que dá tristeza. Mas é. Então, assim, o que eu quero mostrar é que eu tive a mesma dificuldade que todo mundo, sabe? Entendi. Mas quando eu acordei para o empreendedorismo jurídico e eu adaptei as técnicas, na verdade, eu peguei as técnicas e falei, cara, ó, tem 4 pilares fundamentais, mindset, planejamento estratégico, marketing e produtividade. Eu tenho que trabalhar esses 4 pilares fundamentais da minha vida para que eles aconteçam. Não só profissionalmente, mas na vida pessoal também. Isso se aplica. Então eu posso mudar. Quer ver um exemplo? Você na sua relação pessoal de sua família. Eu sentei com a Flávia, com a minha esposa, como você pode sentar, enfim, com a sua mãe. Eu sentei com a Flávia, porque o que eu pensei? Eu falei, cara, para mim, nós somos uma equipe. A família é uma equipe, não tem jeito. Né? Por mais que eu seja responsável pela minha vida, o que eu fizer na minha vida pode ecoar na vida dela. Então nós somos uma equipe. Eu preciso sentar com ela e botar ela dentro do meu projeto. A Flávia, na verdade, ela não tem que ser uma segunda parte da minha vida. Sabe, uma primeira parte e a segunda parte ser trabalho. Na verdade, ela tem que fazer parte da minha vida inteira, do meu projeto de vida. E eu sentei com ela, botei ela no meu projeto de vida. Falei, olha, nosso projeto de vida, não é mais meu, é nosso. É esse, eu quero chegar aqui, eu quero fazer isso. Eu vendi a ideia para ela. Se sua família não está te acompanhando ainda, é porque você precisa de uma coisa só. Vender o seu projeto de vida para que ela faça parte do seu projeto de vida. E aí eu vendi esse projeto, eu botei ela no meu projeto de vida. E ela passou a participar de tudo. Há anos, ela começou a participar efetivamente, né?
Há anos a Flávia é o meu financeiro. Ela é a diretora financeira das minhas empresas. De todas as empresas, ela é a diretora financeira. Ela faz parte... Cara, eu costumo falar que ela é a Marlene Matos, eu sou a Xuxa. Eu apareço na televisão. Eu apareço na televisão. Ela é a Marlene Matos. Pá, 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 pá. É. Então, assim, pra eu aparecer aqui... Xuxa foi longe, hein? Mas é isso, cara. Pra eu aparecer aqui, eu preciso ter alguém forte atrás de mim que eu confie. É verdade. Cara, e na boa, assim, eu não confio mais em ninguém nesse mundo mais do que na minha esposa. É verdade. Sabe, a gente tem uma relação absurda, assim, sabe, tanto de amor quanto de confiança, de companheirismo, amizade. Então, assim, ela é a pessoa que eu confio mais no mundo. Então, assim, eu tenho que botar ela por trás de tudo. E ela tá lá me segurando. Então, se alguma coisa acontecer, ela me ajuda e tamo junto. Todas as decisões que nós tomamos na empresa somos nós dois. A empresa somos sociedade, nós dois. Botei ela uma pessoa jurídica, ela entrou em sociedade. Entendeu? E ela é muito forte, uma parte muito forte da empresa hoje em dia. Porque, modestamente, eu tenho uma admiração por ela, que ela se tornou uma empresária maravilhosa. Sabe? Uma empreendedora maravilhosa também. Ela é advogada também, né? Ela é advogada formada também, Então, assim, ela não chegou, ela estagiou em defensoria na época da estágio e tal, mas ela não advogou, ela passou direto para essa parte de financeira administrativa das empresas. Eu cheguei a advogar muitos anos, e apliquei o empreendedorismo também na advocacia. Enquanto eu comecei cobrando R$ 1.000 o mandado de segurança, pode falar que eu aumentei esses valores por 50, 80, 100 vezes, esses valores de cada ação. Depois que eu comecei a aplicar as técnicas do empreendedorismo, sabe? Então, assim, eu digo, meus honorários eram muito caros, muito. Mas é porque valia. É aquela história, preço e valor, a diferença de preço e valor, né? Então, assim, quando eu digo que o empreendedorismo mudou minha vida, porque hoje, aí eu segui, fui morar nos Estados Unidos, estou morando aqui nos Estados Unidos, desde 2011, quando a minha empresa foi fundada, todo ano a minha empresa cresce 100%. Às vezes cresce um pouquinho mais, um pouquinho menos. Esse ano, por exemplo, em junho, ele já bateu o mesmo valor que ela faturou em 2015. Em junho de 2016, ela já faturou esse valor. Ou seja, a probabilidade é que ela vá também bater 100% em 2016, o faturamento dela em 2015. Então o crescimento é vertiginoso, absurdo. Mas por quê? As técnicas do empreendedorismo. Então, assim, E foi assim que eu cheguei aqui, né? Foi assim que tudo aconteceu. Porque realmente essa situação de empreendedorismo hoje em dia, né, que a gente está vivendo aí na situação do Brasil, né, falando a realidade de Brasil. Quando você fala que você está fazendo algum trabalho, alguma coisa assim relacionada à internet, as pessoas ainda têm aquele, como é que se fala? Aquele receio, aquela dúvida. Entendeu? É que nem lá em casa, né? Ela acha que eu tô falando com o desocupado, que a pessoa que tá lá do outro lado, ela não trabalha, ela tá lá só, sabe? Aí só me ver com essa roupa aqui, né? Sexta-feira vai falar lifestyle, tipo estilo de vida. Olha quem é esse careca louco? Minha mãe tem 65 anos e perdeu meu pai ano passado, então ainda tá tudo muito turbulento na cabeça dela ainda, né? Em certas coisas. Então é difícil, porque eu tenho feito assim, eu pego... quando ela dá um não, eu vou atrás do sim, porque eu sei que dela eu já vou ter o não mesmo. Não adianta porque eu vou ter. Então eu bato a porta e saio, porque se eu ficar, ela é como se ela quisesse uma relação de domínio, entendeu? Ela quer aquele domínio. E eu falei, eu não vou me deixar dominar, porque eu não vou ficar 3 anos lutando por uma prova para poder seguir e para parar presa. Então não tem lógica, não tem sentido. Freud falava que pra gente ser alguém na nossa vida, a gente precisa matar o nosso pai e a nossa mãe. Óbvio, não matar fisicamente, matar na mente, né? A gente precisa se divorciar deles. Exatamente. E é isso mesmo, não é uma relação de tem que não gostar, você tem que amar, ter carinho, etc, mas você seguir suas próprias razões. Exatamente. Você ter suas próprias convicções. Essa história do canal, os dois loucos aí que resolveram entrar junto comigo, né? Aliás, eu não achei eles, foram eles que me acharam, entendeu? Legal. O Emerson que botou eu em contrato com o Rodrigo, que o Rodrigo veio tentar gravar as aulas, que eu até falei que ia mostrar a aula de constitucionalidade, né, de controle. Só que eu resolvi não mostrar, porque ficou uma M. Então eu não vou fazer isso comigo, porque senão não vai dar. Só que é isso aí, cada um no seu... Você encontra o seu caminho.
Só que assim, eu comecei a entender que se eu ficasse daquela maneira, não ia ter como seguir. Eu estava travada, eu estava desconfiada, eu não sabia se aquilo ia dar certo, se não ia dar certo. Então eu resolvi, aí foi na semana que teve o empreendedorismo jurídico, entendeu? Aí que eu comecei a ver, calhou. Foi assim, uma semana conheci eles, na outra teve o curso que o senhor deu, de uma semana. Na semana seguinte veio a prova da ordem, o exame 19, né, que eu passei no domingo, fui aprovada no domingo e na segunda-feira fiquei reprovada porque teve o erro material, né? Sim. Aquela problemada de gabarito, de não sei o quê. Eu falei, e agora, como eu vou falar? Eu passo de noite e reprovo no dia seguinte, entendeu? Os colegas tudo desesperados, sem saber o que fazer, porque estava na mesma situação. Tiraram 40 pontos à noite, chegou na segunda-feira, desceu para 39, 38, entendeu? Por conta do erro material do gabarito. E eu falei assim, e agora? Eu falei, eu vou ter que tomar uma postura diferente, porque eu já tinha anotado aquelas coisas todas que você falava lá. Eu anotei, eu falei, eu vou ter que tomar uma postura diferente. Foi o dia que eu gravei, ele me levou para um parque, nós fomos gravar uma chamada e eu comecei a brincar com a situação. E ele ficou assim, sem entender, porque foi uma mudança assim de 24 horas, né? Quando terminou a gravação, ele falou assim, onde é que estava essa Adriana? Eu falei, estava escondida e agora ela nasceu. Se libertou, né? Exatamente, vamos aproveitar o que está vindo pela frente, perdi o medo mesmo. Aliás, eu nunca tive medo de falar em público. Tanto que na época de faculdade, eu até contava para eles aqui, contei para eles aqui que na época de faculdade os trabalhos que eram feitos eram todos eu que fazia. Porque eu tinha coragem de falar. E normalmente os colegas não tinham, então eu ficava encostada lá no quadro e eu é que ia falando. Mas então essa visão que a gente acabou aprendendo com esse pequeno curso que você deu, e que vai dar agora de novo, né? Acho que em outubro. Isso, né? dia 3. Dia 3 de outubro. 3 de outubro, é. 3 de outubro, mês então. Que vem já tem estou de novo. inscrita lá de novo. Isso. Porque vai ser diferente, que eu vou falar agora vai ser diferente do que eu falei antes. Vai ser diferente do outro. Vai. Então, e hoje também tem aula da tarde, também estou inscrita lá. Tamo junto, misturado. Entendeu? Porque agora daqui pra frente não te largo mais. Né? Vou não, te é isso aí. no rastro, né? Que nem meu pai dizia, cria um rastro e vai, porque... Tá fazendo segunda fase o quê? Bom, só vai brigar. Não, de jeito nenhum. Fui fazer trabalho, entrei na onda do trabalho e fui, entendeu? Porque o grupo de estudo estava todo ligado na área de trabalhista, né? Então começaram a incentivar, não, vamos fechar, que a gente brinca que é o quarteto fantástico, né? Tá um em Curitiba, outro em São Paulo, eu aqui em Juiz de Fora e um outro rapaz também, aliás, são 2 em São Paulo, um em Curitiba e eu aqui em Juiz de Fora. Então é o quarteto fantástico. Tá ótimo, eu só ia brigar se você tivesse ainda com aquele papinho de Brock lá no Pedro. Mas você sabe por que o Brock, né? Sei. Sabe da história do Brock. Sei. Mas, Aquilo, é aquela, eu não sei como é que é a sua relação ainda, mas aquela foi sua primeira libertação, tá? Foi. Foi porque não tinha relação, não tinha como ter uma relação. Tomei 2 fechadas na cara que eu falei, não quero mais, porque eu acho que não pode ser assim. Sabe? Eu acho que você, quando vira estrela, você não pode só virar a estrela, você tem que fazer os outros brilharem também. Por que não? Sim, não. Né? Só que aí a situação lá virou estrelismo demais, eu falei, não tá dando certo. Mas isso acontece desde sempre, só que vocês alunos não enxergavam. Mas isso foi o motivo pelo qual eu pedi para sair do fórum. Eu entendi assim na época, mas a gente fica aquela conversa de bastidor, né, de burburinho, de bastidor, porque é aquilo. Só que a gente vai levando, porque o auge da matéria naquela época estava acontecendo realmente. Só que quando agora abaixou o auge da matéria, né, a gente percebeu que a fase marqueteira falou mais alto. Aí o que todo mundo sempre falou, agora falou realmente mais alto, gritou. Agora não falou, gritou. Então o pessoal começou a ver que era só jogada de marketing. Então não tinha como não ter a mudança, seguir. Entendeu? A gente tem mas isso aí, trabalho é bom, é uma matéria boa, matéria que dá para fazer um bom trabalho. Trabalho dá para fazer um bom trabalho. Tá certo, isso aí. Trabalho não dá trabalho. Não dá trabalho. Vai dar certo, eu confio. Assim, eu estou me identificando bem com os professores, com a matéria. Tá tudo indo assim maravilhosamente bem, graças a Deus. Não estou mais com aquela pressão toda do passado, né? Da prova da primeira fase. Então eu me libertei dessa situação. Mas para não estender mais essa história, né? Não tomar mais seu tempo e tal, queria agradecer realmente assim, o carinho mesmo que você teve de vir falar, que eu sei que você é ocupado,
tem a tua situação toda, né, aí de vida, de tudo. Manda um beijo na Flávia, nas suas filhas, entendeu? Porque, que nem eu falei no e-mail, realmente ter um pai, um empreendedor, uma pessoa assim, elas têm que realmente ter orgulho de você, né? Porque você teve uma trajetória de vida complicada, não ter pai, enfim, essa história toda que você tem, que eu acho que isso mexe com você também, que eu acho que vai mexe com muita gente que passa por isso, né? A verdade é essa. Isso. Porque você sente a falta do pai, não adianta dizer que não, porque sente. Mas eu tive pai, meu pai também não foi tão presente assim, porque meu pai era militar, né? Então vivia viajando, vivia em certas coisas, mas eu tinha pai, né? Eu tinha, dentro da possibilidade dele, eu tinha pai. E tive pai mais desses anos depois que ele foi aposentado, que aí ele realmente virou pai, né? Mas eu queria agradecer mesmo, agradecer essa oportunidade, que eu acho que é importante. Sozinho, né? Ninguém faz sucesso sozinho. A gente precisa de alguém do lado para poder nos ajudar e dizer, ó, não é por aqui, vai por aqui que é melhor. Porque aqui eu já fui e não deu certo, e aqui para você é melhor. Eu geralmente não conto essa história, né, do meu pai e tal, que é uma coisa pessoal, né? Eu não costumo falar isso. Você, quando foi minha aluna lá atrás nos cursos, provavelmente nunca ouviu falar isso. Não, é poucas coisas, eu não falo pincelada, mas não falar especificamente o que aconteceu, porque é muito pessoal. Eu não gosto muito de ficar falando essas coisas, mas eu falei só porque eu achei a necessidade nessa entrevista de mostrar que todo mundo passa por dificuldade, todo mundo supera, né? Então, eu sou um ser humano como outra pessoa qualquer. Então, se eu superei e estou aqui hoje, independente da dificuldade de cada um, todo mundo pode superar e estar no lugar que deseja. Mas o principal ponto é ter uma meta. Se você não tiver uma meta, nem Deus pode te ajudar. Porque se Deus um dia olhar para você e falar, eu vou te ajudar, meu filho, e você não sabe para onde vai, ele não tem como te mandar para aquele lugar, porque você não sabe para onde está indo. Então você tem que ter uma meta. Primeiro ponto é ter uma meta. E parar de olhar para o passado, olha para a meta, olha para frente. Obstáculo é aquilo que a gente olha quando tira o olho do objetivo. A gente não mora mais lá e a gente ficar lá, né? Ele não mora. Você tem que olhar para onde está indo, e não para onde você estava. Exatamente. Né? Exatamente. Mas mais uma Mas vez, o prazer foi meu, conta comigo, tá? Conta comigo. Obrigada mesmo por essa entrevista. Vou dar uma desligada aqui, porque eu não sei mexer. Meu negócio é o direito, é livros, não é máquina. Entendeu? Então, isso aí. Os companheiros aqui de trabalho, os loucos da história, entendeu? Que aguentam a louca aqui, porque eu apareço com cada coisa que você pode imaginar. Eles são a Marlene Matos, você é a Xuxa. Marlene Matos. Mas um beijo mesmo. Legal, muito legal. Obrigado por Depois... tudo. É um prazer, uma honra, né? A gente tá falando com você realmente. Depois que a gente conheceu a Adriana, eu vejo alguns vídeos seus, eu acompanho, eu pego até ideias também que eu acho muito bacana, né? A gente como uma referência, né? E realmente assim é um prazer, uma honra mesmo a gente estar falando com você, essa oportunidade que você está dando pra gente, uma pessoa experiente que tem uma história de vida muito legal. Eu acho que é uma inspiração para a gente continuar. E eu olho para a Adriana, às vezes eu falo com ele, você fala, a gente está no caminho certo, a gente sempre tem que estar fazendo essa avaliação para onde a gente está indo, né? É isso que realmente a gente quer, a gente está indo no caminho certo, então pô, vamos continuar. A gente vai passar algumas dificuldades aqui, como todo mundo tem, mas é o que eu falo, não vamos desistir, vamos continuar. E a gente tem você como referência, né? As dicas que você dá, os exemplos que você dá são fundamentais para que a gente... E vou falar uma coisa para vocês. Eu resolvi fazer isso com a Adriana porque eu conheço ela há algum tempo, eu vejo a luta dela, na verdade,
com essas questões de segunda fase e tal, de OAB. E eu vejo que ela é guerreira, ela continua lutando, continua falando, continua incentivando todo mundo, mesmo apesar de suas próprias dificuldades. Não, é verdade. Mesmo apesar das suas próprias dificuldades, ela continua querendo fazer os outros, né? Enfim, dando palavras de incentivo e tal. Isso tem um quê de altruísmo, né? E é um altruísmo que eu também tenho. Eu gosto muito de ajudar as pessoas, principalmente quando estão começando, porque eu um dia comecei, sabe? E eu precisei de ajuda e não tinha muita gente para me ajudar. Sabe, eu não tinha referência, porque eu comecei a criar uma coisa nova, e não tinha ninguém na frente lá que falava, eu já criei isso que você está fazendo, vem, não tinha ninguém. Então eu senti essa falta, sabe? E eu acho que todo mundo precisa de um mentor, não precisa ser mentor formal, mas todo mundo precisa ter alguém para se espelhar, sabe? Para crescer. E assim, eu tento sempre passar coisas boas, então eu me sinto até lisonjeado, e podem contar comigo para vocês precisarem, com a maior humildade do mundo, tá? Podem contar comigo que eu estou aqui para ajudar. Se eu do sucesso que eu contei no começo, é verdade. Minha função nessa vida é ajudar os outros, é verdade. Oh, legal. Valeu, muito legal, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Sucesso. E não desistam, não desistam. Minha primeira turma de segunda fase de OAB tinha 3 alunos. E eu dei aula para os 3. Na segunda tinha 6. E eu dei aula para os 6 como se fosse a última aula da minha vida. Dando aula com gás. Agora eu estou com quase 1000 para a segunda fase. Todo o exame. Mas eu comecei com 3. Se eu não tivesse começado com as 3, não teria 1000. Sim. Entendeu? Então, começa. E disciplina. Não deixa de fazer. Né? Obrigado, Rodrigo. Obrigado mais uma vez. Saúde. Valeu, Emerson. Coração da família. Beijo. Deus, tá? Muito Deus te obrigado abençoe, mesmo. valeu. Obrigada. Valeu, Rodrigão. Valeu, gente. Beijo. Tchau. Tchau.